O Ponto de Memória do Bairro da Terra Firme continua com a sua programação em comemoração aos 10 anos desse ponto aqui no Pará. Como também estamos comemorando os 35 anos do projeto Museu Guilde de Portas Abertas, o qual eu coordeno. Esse ponto de memória ele fica na Avenida Perimetral, no bairro da Terra Firme. Eu sou Helena Quadros, uma das conselheiras desse ponto de memória. E hoje nós temos o prazer de trazer para conversar com vocês sobre a construção da estação do Museu Guilde, que fica em Melgaço, a Estação Científica Ferreira Pena, e nós temos o prazer de trazer para vocês o professor José Maria Bassalo. Professor, se apresente para o nosso público. Boa noite, professora. Eu agradeço em nome da equipe de projetistas que trabalhou no nosso projeto da Estação Ferreira Pena. Eu, como a senhora disse, eu sou professor da Universidade Federal do Pará, sou arquiteto e há 35 anos desenvolvo também atividades como profissional liberal, fazendo projetos, etc. Eu fiquei muito feliz com esse seu convite porque esse projeto faz 30 anos. Ele foi elaborado em 1990. E, acredite, nós nunca falamos sobre ele em qualquer seminário, qualquer palestra, nada. Entendeu? É a primeira vez que um de nós fala sobre esse projeto. Particularmente, eu tenho uma relação muito especial com o Museu Emílio Gueldi, tanto pelo orgulho que eu tenho da instituição, que é nossa, também pelas minhas memórias de infância, porque eu frequentava com os meus pais, tá? Mas, sobretudo, porque o meu avô, o professor Machado Coelho, foi diretor do museu entre 1945 e 1951. Então, eu passei a vida escutando histórias do Museu Emílio Gueldi. Tá? E, de modo que o seu convite me deixou muito feliz. Bem, haver projetado essa estação, para nós, ela é um motivo de muita satisfação. E, diria, até mesmo de vaidade. Não por conta da arquitetura que nós propusemos, porque é uma arquitetura singela, não tem nada de mais, assim. Mas é pela importância do trabalho que ali se desenvolve, pela relevância da instituição. Então, isso realmente nos enche de orgulho. Tá? Bem, nós fomos selecionados para elaborar esse projeto por meio de um concurso público nacional que ocorreu em 1990. Naquela época, entraram, se eu não me engano, 16 projetistas, apresentaram 16 propostas, dentre as quais 14 eram propostas locais e 2 de fora, se eu não me engano, uma era do Rio e outra de Brasília, alguma coisa assim. E, na época, isso movimentou muito o mundo da arquitetura aqui em Belém, foi muito divulgado e tal, e os principais escritórios entraram. Os principais escritórios apresentaram propostas. E houve propostas muito bonitas. Eu tenho uma proposta do coração, além da minha, que é a proposta que foi elaborada por 3 arquitetos, a Georgia Teixeira, minha amiga queridíssima, arquiteta da mais alta competência, o professor Henrique Pena, infelizmente já falecido, e o Luiz Raul Ramos. E era um projeto, de fato, maravilhoso, ganhou menção honrosa, só para a gente ter ideia do nível dos projetos, né? Na época, nós montamos uma equipe de projetistas coordenada pelo Cláudio Cativo, professor Cláudio Cativo, o Avelino Tavares. Os 2 eram sócios no escritório com outros 2 arquitetos, o Cicerino Cabral e o Paulo Cídio, que não trabalharam nesse projeto diretamente, porque estavam envolvidos com outras coisas. E aos 2, ao Cativo e ao Avelino, nos juntamos o Fabiano Mobono, professor da universidade hoje, a Ana Karina, que é professora, Ana Karina Rodrigues, que hoje é professora também universitária, a Cassandra Queiroz e eu. Então, nós fizemos essa equipe de 6 projetistas e participamos do concurso. Coube ao Fabiano, esse slide que a gente está vendo aqui,
mostra aqui a fotografia da maquete que a gente apresentou no concurso e um recorte do jornal de 1990, onde aparece aí o Fabiano e eu no dia da apresentação do resultado. Nós estávamos emocionados, felicíssimos e tal. O Fabiano foi quem recebeu a tarefa de ir ao local. Antes da gente apresentar a proposta, foi ele que foi lá na floresta de Cachoanã, andou 400 quilômetros de barco e esteve lá, visitou o local e, na volta, nos trouxe a informação de ter encontrado um lugar com uma beleza natural assim exuberante, um local de mata fechada, onde tinha uma umidade muito alta, tanto no ar quanto no solo, o solo ligeiramente desnivelado, não havia relevos muito grandes, mas havia algum relevo significativo e uma ventilação do Nordeste. O programa que o Museu Paraense Emílio Gueldi apresentou na época para os participantes do concurso, ele era um programa que a gente considera assim, um programa extenso e um programa complexo. Ele envolvia múltiplos usos. De maneira geral, assim, muito resumidamente, essa futura estação ia ser um local de trabalho, de estudo, de moradia temporária e também, evidentemente, dotada de uma infraestrutura de serviços e lazer para que as pessoas que fossem lá trabalhar, passando aquelas temporadas, tivessem condições de vida. Né? Nós reunimos para fazer o projeto, lembro disso, no escritório lá do Cativo, e as nossas principais premissas projetuais, o que são as premissas projetuais? Né? É aquilo que norteou a concepção do projeto, assim, de maneira resumida. Essas premissas elas foram fundamentadas na busca de uma arquitetura que tivesse uma boa relação com o ambiente natural, ela pudesse se acomodar àquele terreno, ela trouxesse bem-estar aos usuários e ela, sobretudo, observasse a nossa tradição construtiva amazônica. Isso foram assim, os princípios que nortearam o nosso projeto. Bem, a proposta que nós apresentamos, que ela era ligeiramente diferente daquela que foi construída, depois o projeto amadureceu, foi a de acomodar esse programa extenso em diversos blocos. Tá? Assim como a gente está vendo aqui nessa foto aérea, onde eu desenhei, reforcei as edificações ou as principais edificações que lá existem. Tá? Eu não sei se está hoje exatamente assim, se está funcionando, porque eu tenho poucas notícias de lá, infelizmente. Mas, na época, nós propusemos um bloco de administração, onde funcionaria a recepção, laboratórios, as coleções, tá? Um bloco de oficinas, que ficava logo pertinho, tá? Onde tinha uma garagem, uma subestação, os alojamentos que não foram completamente construídos, porque construíram só a metade, eu acho que por uma questão de economia, com espaço para armar rede, alojamentos coletivos, as áreas de convivência, tá? Onde ficava o restaurante, as áreas de lazer, o bloco de estudos, onde nós locamos inicialmente a biblioteca e o auditório, e as casas. Essas casas elas eram destinadas àquelas pessoas que passavam temporadas maiores lá. Então, era a casa do administrador, era a casa dos auxiliares, a casa dos hóspedes que passariam mais tempo lá, a casa dos vigilantes também. Eu não sei se foram todas construídas. E havia também outras estruturas menores, a caixa d'água, enfim. Eu consegui localizar uma prancha, ainda um desenho original do projeto da gente. Tá? Eu ainda tenho esse projeto todo guardado no escritório, guardado com muito carinho. Essa é a prancha número 1, que mostra todo o complexo. Eu vou passar um pouco aqui sobre as premissas projetuais e dizer como é que elas se verificaram no projeto, como é que elas aconteceram no projeto. A primeira questão, que era a questão mais importante para nós, ou uma das mais importantes para nós, era essa boa relação com o ambiente natural. Tá? Quando eu falo assim, boa relação com o ambiente natural, eu estou querendo dizer que, ou nós estamos querendo dizer, que a gente precisava respeitar o meio ambiente, usufruir do meio ambiente e, num certo sentido também, se proteger ali da natureza. Tá?
a gente queria, no mínimo possível, agredir aquela floresta, né? Então, assim, como o programa era muito extenso, era muito grande, era coisa de 3.500 metros quadrados, se a gente juntasse tudo num prédio só, a gente ia precisar abrir uma clareira muito grande na mata, tá? E nós optamos por não fazer isso, nós optamos por abrir pequenas clareiras, dividir esse programa em várias edificações pequenas, para que o verde conseguisse permear, aí entrar entre os blocos e ficar mais perto, né, das edificações. Ficar mais perto dessas edificações. Eu fiz um desenho aqui, esses 3 desenhos centrais, eles mostram exatamente essas situações. O primeiro desenho é onde está, digamos, o ambiente intocado, um segundo desenho com uma edificação de grande porte, e esse terceiro, onde a gente vê várias pequenas edificações com o verde permeando. Seja esse verde original ou de replantio. Eu soube que quando eles estavam construindo lá, muitas árvores caíram, tá? E depois elas foram se recompondo de outra maneira. Então, a gente vê nessas 2 fotos aqui como as árvores elas estão próximas das edificações. Esse aqui é um outro slide que nos mostra também as árvores chegando bem pertinho dos prédios. Essa fragmentação do programa em blocos, essa divisão em pequenas construções, foi o que nos ajudou também a acomodar essas edificações no terreno. Por que isso? Muito embora os desníveis não fossem grandes, eles eram desníveis significativos, era coisa de 1 metro, coisa de 1,5 metro. Então, quando a gente coloca várias edificações, a gente pode ir colocando os prédios no terreno e ir subindo, e obedecendo a topografia sem agredi-las. Eu não sei se é possível ver nas fotografias que existem uns desníveis de acesso entre esse sistema viário e esses 3 blocos que estão aí. Então, essa estratégia projetual nos ajudou a conseguir implantar no terreno. Outra coisa também que foi muito, muito, muito determinante na nossa proposta foi o bem-estar dos usuários. E quando a gente fala assim, bem-estar, a gente não está falando só do bem-estar físico. Claro, o bem-estar físico é importantíssimo. Os ambientes, os prédios foram configurados para que as pessoas trabalhassem com conforto. Mas nós estávamos muito preocupados também com aquele bem-estar mental, vamos dizer assim, com a saúde emocional, com o lado psicológico daqueles que iriam trabalhar ali. A gente estava preocupado como as pessoas iam para lá passar temporadas, grandes temporadas, alguns, que uma certa sensação de isolamento comprometesse, criasse algum tipo de dano para o emocional das pessoas. Então, nós fizemos um conjunto de forma que a percepção da presença humana fosse enfatizada, fosse trabalhada. Nós organizamos os blocos de maneira que, de um bloco, você conseguisse enxergar o outro. Os percursos eles fossem feitos sempre com visibilidade de um ponto para o outro. Claro, a gente estava preocupado também em garantir a questão da privacidade necessária para que as pessoas cumprissem lá os seus papéis, sejam trabalhando, sejam morando, descansando ou outra coisa. Tá? Então, esse balanço entre a integração e a individualidade foi uma coisa que nós trabalhamos no projeto. Tá? Eu achei umas fotos na internet, na verdade, a grande maioria dessas fotos eu tirei da internet, eu achei maravilhosas. Esse slide aqui mostra as pessoas ali trabalhando ou visitando, sentadas nos corredores, se encontrando, interagindo. Enfim, eu sei que quando a gente posa para a foto, a gente abre o sorriso, mas a gente projetou a estação para que esses encontros eles fossem favorecidos, e com isso diminuir um pouco essa questão do isolamento. Né? Então, nós trabalhamos os percursos, os caminhos, as passarelas, as varandas, a própria disposição dos prédios em si, ela foi trabalhada para que os ambientes, os blocos de convivência, eles estivessem no centro de todo o complexo. Outra questão também importante foi a tal do nosso respeito à tradição construtiva da Amazônica. Ninguém quis ali inventar absolutamente nada. A gente fez um conjunto de prédios convencionais, prédios, entendeu, que usaram materiais comuns como concreto, tijolo cerâmico, a madeira de estrutura de sustentação de cobertura e o telhado de barro. Tá? Esses foram os materiais que a gente trabalhou. Para que ele pudesse tanto ser construído, para que ele não necessitasse, na verdade,
de um processo muito sofisticado de construção, para que ele fosse construído com mão de obra comum, com materiais comuns, e com isso não apenas ser fácil a construção, como a manutenção também, que isso é importante. Tá? Bom, a única coisa que a gente não usou de material convencional ou de material mais assim tradicional, sobretudo há 30 anos, foi o PVC, que a gente usou nos forros. Antigamente, naquele tempo, os forros de PVC eram largamente utilizados, mas as esquadrias também elas são de PVC. E elas são de PVC porque, como são elementos de muito manuseio, o PVC ele resiste bem, ele não deforma, ele tem uma longevidade significativa. Então, isso foi a única coisa que a gente abriu mão, vamos dizer assim, tá, do uso do material corriqueiro. Com relação também a essa questão da tradição construtiva, as soluções projetuais também, elas foram soluções que seguiram, digamos, aquela cartilha do construir na Amazônia. Né? Então, o que a gente precisa para construir na Amazônia? A gente precisa se proteger do sol, se proteger da chuva, da umidade excessiva, sobretudo do solo, e buscar ventilação natural ao máximo que pudermos. Então, nós fizemos edificações com grandes beirais, fizemos os pisos soltos do chão, cerca de 50 centímetros. Os edifícios que tinham mais ambientes, nós fizemos de uma forma linear para que todos os ambientes conseguissem respirar diretamente, para que não houvesse nenhum ambiente enclausurado, para que os ambientes pudessem ter o lugar de entrada do vento e de saída do vento. Enfim, seguimos aqueles procedimentos mais básicos. Em alguns casos, nós fizemos, como a gente vê aqui nesse slide aqui à direita, algumas aberturas no forro para que houvesse também a saída do ar quente e com isso as condições de conforto ambiental fossem melhoradas o máximo que pudéssemos. Tá? A gente vê as esquadrias, embaixo das esquadrias tem elementos vazados, entre o piso e o chão e o solo natural também tem elementos vazados justamente para que a ventilação ela flua. Né? Bom, agora eu tenho aqui uns slides finais. Assim, dizer que esse tipo de arquitetura ele ajuda muito na harmonização com a floresta na qual o conjunto está inserido. Né? E que a floresta ela acolhe muito bem esse tipo de edificação, ela beneficia, ela valoriza o conjunto como um todo. Construir num ambiente desse quase que fácil, entendeu? É só você não aspirar nenhum tipo de protagonismo que a arquitetura não deve ter nessa situação, tá? que você não comete grandes erros. Tá? Aí o grande protagonista é a floresta, e o projeto jamais foi tratado em nenhum momento de maneira a contestar esse tipo de coisa. A gente tem consciência de que deve haver problemas lá, como todo prédio tem problemas, né? Como todo conjunto tem problemas, sobretudo porque já se passaram 30 anos entre o momento que nós projetamos e o dia de hoje. As atividades modificaram, outros procedimentos aconteceram e o prédio, fisicamente, certamente envelheceu. Então, mas, de qualquer maneira, a gente não tem notícias, ou pelo menos não chegou até nós, projetistas, nenhum tipo de queixa muito significativa, de modo que a gente acredita que esse conjunto esteja condignamente e satisfatoriamente cumprindo o papel dele lá de acomodar a Ferreira Pena, que é uma coisa, é um grande patrimônio nosso, a Estação Ferreira Pena. Então, eu vou passar aqui, para finalizar, esses últimos slides. Tá? Essas fotos aqui são do prédio de chegada, administração e os laboratórios. Esse outro slide também ainda mostra isso. Este aqui já mostra, também ainda aqui a parte de entrada. O lado direito ali é a parte de oficinas. Tá? Este outro slide aqui também mostra aqui alguma passarela, as oficinas. Aqui a gente já vê a parte dos alojamentos. Esses alojamentos aí são os de baixo, né? São os alojamentos coletivos, é o único prédio que tem 2 pavimentos lá. Ali uma das casas, eu não sei se essa é uma casa de vigilante ou não. Tá? Esse outro slide aqui mostra, eu acho que isso é o bloco de estudos, onde está a biblioteca e o auditório. Esse outro bloco maior aí
é o restaurante, os ambientes lá de convivência. Isso aqui é uma imagem mais geral, onde mostra a caixa d'água. À direita, lá ao fundo, tem os alojamentos coletivos. Aqui uma primeira casa, que eu não sei bem se é do administrador ou de um pesquisador que esteja num período mais longo aí. E, por fim, uma foto que eu gosto muito, que é uma foto que eu retirei. Na verdade, todas essas fotos eu tirei da internet, infelizmente. Algumas fotos são do Otávio Cardoso, que gentilmente me forneceu umas provas, por isso que elas não estão, digamos, não com a qualidade da fotografia em si, mas fisicamente as fotografias envelheceram. E essa foto aérea aí, provavelmente tirada por drone, que mostra grande parte do conjunto. Espero ter contado um pouco dessa história, não me alongado. Aí eu estou à sua disposição para responder alguma pergunta que esteja ao meu alcance de responder. Nossa, era isso mesmo que nós estávamos aguardando, né? A sua fala. Emocionante para a nossa equipe também saber que é a primeira vez, né, que você está falando aqui ao público. Professor, eu tenho assim duas questões. Uma, a parte da execução também foi sob a administração do seu escritório? A outra, o fato de ser uma instituição científica, né, o Museu Guild, com um programa tão específico em alguns pontos, embora em um ambiente muito natural, como o senhor citou, né, eu queria saber se trouxe complexidade, né, para a execução, na concepção desse projeto como um todo, e especificamente nas salas, nos ambientes em que as pesquisas se desenvolvem. Olha, professora, primeiro, nós não tivemos, de fato, coube a nós apenas a elaboração do projeto. Nós não trabalhamos na execução da obra. Na execução. Eu não estou lembrado se, na época, houve alguma consulta, alguma dúvida que foi tirada ou não, entendeu? Talvez tenha acontecido e essas dúvidas talvez tenham sido endereçadas lá para o Cláudio Cativo e para o Avelino, que eram os arquitetos coordenadores. Mas eu, de fato, não lembro, porque foi um projeto bem detalhado que nós fizemos e nós procuramos elucidar toda a nossa proposta com o projeto. Com relação à complexidade, professor, eu lhe diria que todo projeto é complexo. Entendeu? Todo projeto é complexo, do mais simples, assim, mais simples do ponto de vista do porte até o maior. Agora, é claro que esse não é um programa comum, não é algo que a gente domine. Então, na época, o museu nos forneceu muitas informações de como deveria funcionar aquela estação, o tipo de atividade que ia ser desenvolvida ali dentro, e nós, então, aprendemos isso para fazer o projeto. Mas é assim que acontece, professora, em todos os projetos. Até a mais simples casa que a gente faz, a gente não sabe, por exemplo, como as pessoas vivem cada uma delas. Então a gente tem que identificar as demandas, fazer pesquisas, perguntar, conversar, e foi isso que aconteceu na época desse projeto da Ferreira Pena. Sabe que é de uma importância tão grande vocês estarem falando aqui dessa arquitetura amazônica. Nós ouvimos também a Carol Gillet, né, que ela falou dos prédios do Parque Zoobotânico. E agora você vem trazendo, né, tão longe, né, na estação, em que agora acontecem até Olimpíadas, né, lá, Olimpíadas de Cachoanã, que reúne tantos estudantes, tem um projeto educativo, e eu vou lhe confessar, eu não fui ainda em Cachoanã, só estou conhecendo aqui através da sua apresentação, não tive coragem. A minha colega que é responsável pelo projeto educativo, ela fica no meu pé, quando é que eu vou lá, quando é que eu vou lá? Eu tenho muito medo da viagem. Mas foi excelente a sua fala, e aí o que é que eu quero lhe contar um pouquinho? Essa programação toda, né, para comemorar esses 10 anos do ponto, e a ligação com o Museu Guild, porque nos anos 80, né, quando surge aquele campus de pesquisa ali na Terra Firme, com o diretor Della Penha, ele começa uma parceria com a comunidade, com os centros comunitários. Então, é uma relação muito forte entre o museu e o bairro da Terra Firme. Então, eu coordeno desde aquela época esse projeto, o Museu leva Educação e Ciência à Comunidade,
E aí, em 2009, começa o ponto de memória, já pelo Instituto Brasileiro de Museus. Então, era para ser comemorado ano passado, mas não foi possível, então nós estamos comemorando agora. E você fazendo parte dessa história, que vai ficar para sempre, né? Vai ficar no YouTube. Então, eu gostaria muito que você também mandasse uma mensagem para o nosso povo lá da Terra Firme, que é onde fica o nosso campo de pesquisa. Olha, professora, antes de mais nada, eu devo lhe dizer que eu conheci pessoalmente o professor Guilherme Lapena. Matemático brilhante, ele era amigo do meu pai, e conheci o Lapena dentro da minha casa. Era, de fato, uma pessoa maravilhosa, foi uma pessoa que trabalhou muito pela ciência, trabalhou muito pelo museu, e é uma pena que ele tenha ido tão cedo. Né? Tão cedo. Em relação à questão desse programa do Museu de Portas Abertas, assim, eu sou professor universitário, sou professor da Universidade Federal do Pará, e quando eu vejo uma iniciativa dessa que objetiva levar o museu, que é um patrimônio do nosso povo, e levar a todo e qualquer canto para que as pessoas conheçam o trabalho que está sendo ali desenvolvido e trazer as pessoas lá para dentro, eu estou certo que esse programa de vocês vai formar muitos futuros colaboradores, funcionários, pesquisadores do museu. Então, vocês estão de parabéns. Eu fiquei, de fato, muito feliz de ter sido localizado por vocês. Foi uma longa pesquisa. Com relação a isso. Né? Mas eu não desisto fácil. O nosso abraço, o nosso agradecimento de gratidão a você, professor Zé Maria, que foi assim excelente na sua fala, e aqui só desejo o melhor para você. Quem sabe nós não voltamos lá em Caixoná, não vou com o senhor, né? Conte conosco, disponha.